tema do sobrenatural sempre despertou fascínio, principalmente entre aqueles que o viveram de perto. Soldados em combate, lutando nas linhas de frente, estão acostumados a enfrentar o inimaginável. Mas existem coisas que não pertencem a este mundo. E essas coisas, às vezes, aparecem justamente onde a morte é uma presença constante. Talvez onde há sofrimento e desespero, o véu entre os mundos se torne mais fino. E o inexplicável se torne inevitável. Esta é a fogueira, e estas são histórias reais de soldados que serviram em zonas de guerra e encontraram algo que os locais chamam de Jinn. Ei, peraí, cara. Você viu alguém ali? O quê? Um moleque, cara. Juro por Deus, um moleque passou correndo. Entrou naquele quarto ali. Tá falando sério? Sim, ele foi pra lá, atrás da parede. Ei, garoto, sai daí agora! Não me faz ir te buscar, ouviu? Tudo bem aí, cara? Vi um moleque entrar aqui, você não viu ele sair? Cara, não tinha ninguém aqui. Tem certeza que não tá vendo coisa? Ah, vai se ferrar, mano. Eu vi ele, tão claro quanto tô te vendo agora. Tá bom. Acho melhor você dormir primeiro no próximo turno. Este lugar tá mexendo com sua cabeça. Essa primeira história foi enviada por um veterano do exército americano, conhecido apenas como Black Jeep Convertible. Ele conta que durante sua missão no Iraque, sua unidade ocupou as ruínas de um antigo shopping de 4 andares, um lugar devastado pela guerra, que eles transformaram em base temporária. Lá os próprios soldados faziam a segurança. E um dos quartos usados para vigília noturna ficou infame. Tudo começava à meia-noite, com sons estranhos, ruídos distantes e passos atrás de quem estava de guarda. Com o passar das semanas, todos se acostumaram. Afinal, não tinham escolha. Mas por volta das 3 da manhã, a chamada Hora da Bruxa, as coisas ficavam fora de controle. Um dos companheiros dele, sentado ao lado de um saco de lixo cheio de latas vazias, viu o saco ser arremessado no ar por uma força invisível. O barulho ecoou e o pânico tomou conta. O soldado ficou tão apavorado que jogou a cadeira contra a parede e correu para outro setor da base, incapaz de voltar sozinho. Eles perseguiam crianças que corriam por corredores vazios, entrando em salas sem saída, quando não havia ninguém além deles naquele prédio. Outro soldado, congelado de medo, jurou ter visto um homem translúcido, vestido como um soldado iraquiano, sentar-se calmamente ao seu lado durante o turno. Ele ficou imóvel até o amanhecer. Com o tempo, descobriram que o andar onde ocorriam esses fenômenos já tinha sido uma boate, um clube usado pelos filhos de Saddam Hussein. Ali, pessoas eram torturadas e depois jogadas do telhado. E naquela madrugada, um dos guardas teve a pior experiência de todas. Era meia-noite, e tudo começou com passos lentos atrás dele. Durante horas, apenas o som de pés descalços roçando o chão. Ele tentava não olhar, focando na janela e na pequena luz que vinha de fora. Quando você está em um lugar escuro, olhando através da visão noturna, enxerga apenas um círculo verde. Um olho vê o outro, fica na escuridão. E quando algo se move fora desse círculo, você sente antes de ver. Por volta das 3 da manhã, ele ouviu um sussurro, bem perto do ouvido. Não brinque comigo. Você sabe que eu tenho medo disso. O soldado se levantou num pulo, girando o corpo, arma em punho, pronto para atirar. Mas não havia ninguém. Procurou pelos corredores, pelos outros cômodos, nada.
Então ele espalhou bastões químicos luminosos pelo chão, achando que assim veria qualquer movimento. Mas a luz verde só tornou tudo mais assustador. Sombras se mexiam, formas pareciam surgir e desaparecer. Ele terminou o turno com as costas encostadas na janela, apontando o fuzil para dentro do quarto. Não se importava mais com o que estava lá fora. Naquela noite, ele temia mais os fantasmas do que o inimigo. Alguns dias depois desse episódio, outro veterano comentou na mesma publicação online. Um homem identificado apenas como Goody Tiger 57. Ele havia servido no mesmo local e lembrou o exato momento em que chegou àquele shopping destruído. Cara, quando a gente chegou lá, a primeira coisa que pensei foi: esse lugar é assustador pra caramba. Parecia cena de filme de zumbi, tipo o Extermínio Total, mas multiplicado por 100. A gente era tudo moleque, 19, 20 anos. Então, claro, a primeira ideia genial foi descer pro porão. Achamos que ia ser divertido, mas quando as lanternas começaram a falhar, ninguém riu mais. Era completamente escuro, como se a luz simplesmente não quisesse entrar ali. Ficamos poucos minutos e fomos os primeiros a sair correndo. Os últimos que ficaram disseram ter visto sombras se movendo. A gente achou que estavam só zoando, mas depois daquele dia, ninguém mais quis voltar para o subsolo. Houve também quem testemunhasse algo ainda mais perturbador. Um sargento relatou ter visto uma figura atravessando uma parede de concreto, do tronco para cima, como se o resto do corpo simplesmente não existisse. Que essas histórias não eram isoladas. Elas se repetiam em diferentes unidades, em diferentes locais do Iraque. Cara, qual foi a coisa mais sinistra que você já viu por aqui? Ah, mano, essa é fácil. O nosso intérprete jurou ter visto um espírito atravessar uma parede. Disse que parecia uma pessoa, mas sem pernas. Ah, para! Juro. E o pior é que ele não é o único. Tem um cara do outro pelotão que disse ter visto o mesmo. Pera, você ouviu isso? Sim, parece passos. Não vejo nada. De onde tá vindo esse som? Tô com a lanterna. Nada. Cara, que inferno é esse lugar? Esse relato foi enviado por Jonathan Griffith, 77, outro veterano que serviu em 2011, em um posto de patrulha próximo à fronteira entre o Iraque e o Irã. Ele conta que a base ficava completamente às escuras à noite, com apenas uma luz fraca no centro do acampamento, um ponto que todos chamavam de a fogueira. O chão era coberto de cascalho, e as noites eram longas e silenciosas até demais. Naquela madrugada, por volta das 3 da manhã, ele fazia guarda com outro soldado. Enquanto conversavam sobre histórias sobrenaturais, ouviram claramente passos no cascalho, passos firmes, como se alguém se aproximasse da viatura. Mas quando acenderam os óculos de visão noturna, não havia ninguém ali. Eles olharam em volta, nada além da escuridão e do som do próprio coração batendo. E mesmo sem ver nada, a sensação de estar sendo observado nunca mais os deixou. Alguns acreditam que o medo pode criar ilusões. Outros que existem lugares marcados pela morte, onde o ar carrega lembranças do que aconteceu. E o Iraque, dizem, é um desses lugares.
O próximo relato chegou por e-mail, em abril do ano passado. Veio de um soldado chamado Tyler, que serviu na 101ª Divisão Aerotransportada, em uma região ao sul de Bagdá. Eles estavam em um ponto conhecido como Dog House, uma pequena base improvisada em uma casa tomada pelo exército, antigamente usada para fabricar explosivos. Naquela madrugada, por volta das 3 da manhã, Tyler era o atirador na torre da viatura. O local era cercado por muros altos, com cacos de vidro sobre o concreto. Tudo em volta estava em ruínas. Enquanto os outros caminhões faziam manobra para estacionar, ele viu algo se mover entre os arbustos. No começo, achei que fosse uma criança. Parecia um garoto, uns 12 anos. Mas o estranho é que ele parecia brilhar. Era como se tivesse uma luz branca ao redor do corpo. A princípio, achei que fosse reflexo dos faróis. Levantei a visão noturna e ele desapareceu. Coloquei de novo e lá estava ele, de pé, me observando. Tinha um semblante calmo, quase angelical. Era como se não pertencesse àquele lugar. Mas então, algo mudou. Ele levantou o rosto e olhou direto para mim. E o que vi me fez gelar. Seu rosto se distorceu, como uma máscara sendo puxada pelos cantos. Os olhos ficaram fundos, o sorriso macabro. Ele começou a andar em minha direção e depois correu. A cada passo, o brilho ao redor dele aumentava, como se fosse feito de luz viva. Eu apontei a metralhadora e tirei a trava de segurança. Ele estava a poucos metros do caminhão. E então, as luzes dos outros veículos acenderam. Um clarão branco inundou tudo. A visão noturna queimou meus olhos por um segundo. Quando consegui enxergar novamente, ele havia sumido. Tyler disse que, nas 3 noites seguintes, teve pesadelos com aquele garoto. Sonhos em que o via sorrindo, com o rosto distorcido, correndo em sua direção. Dias depois, a equipe voltou pela mesma estrada. E foi ali que ele viu outra coisa. Entre um grupo de civis havia uma menina, parada sozinha, encostada em um muro. Ela o encarava. Quando o caminhão se aproximou, Tyler percebeu que havia algo errado. Os olhos dela eram completamente pretos, e o mais assustador, ela não tocava o chão. Flutuava imóvel, a poucos centímetros do solo. Ele desviou o olhar por um instante, quando uma árvore passou entre eles. E quando olhou de novo, ela havia desaparecido. Alguns companheiros dele disseram ter visto coisas parecidas. Outros juraram que não havia nada. Mas Tyler nunca mais esqueceu aquele olhar. Ele diz que aquela terra estava amaldiçoada. E mesmo anos depois, as lembranças ainda voltam nos sonhos. Às vezes, não é apenas o corpo que volta de uma guerra. Há coisas que seguem conosco, mesmo quando deixamos o campo de batalha para trás. O último relato veio de uma médica do exército, que serviu no Iraque em 2006 na cidade de Hadiya, cerca de 120 quilômetros de Bagdá. Ela estava de licença emergencial, voltando para casa após a morte de um familiar. Viajava em um comboio de 3 Humvees, cada um com 5 soldados. Era quase meia-noite. De repente, o veículo da frente freou bruscamente. Todos pensaram que fosse uma emboscada, mas o que viram não era humano. No meio do deserto, flutuava uma forma escura. Parecia um pássaro, enorme, com asas feitas de fumaça. A criatura parecia emitir uma névoa verde azulada, como se o ar ao redor dela se distorcesse. Um dos soldados disse que o cheiro do ar mudou, ficou denso, metálico. Eles acenderam os faróis, e naquele instante algo foi lançado contra o veículo, uma pedra do tamanho de uma cabeça humana.
A médica lembra de ter congelado no banco, incapaz de se mover. A criatura pairava e então subiu em linha reta, soltando um grito agudo que atravessou os ossos. Por segundos, o deserto inteiro pareceu silenciar. Mais tarde, um tradutor local contou a eles o que acreditava ter visto. Disse que aquilo era um Ifrit, um djinn alado, entidade antiga das lendas árabes. Uma criatura que habita o fogo e a fumaça, e que se alimenta do medo humano. A médica nunca relatou o incidente oficialmente. Naquela época, falar sobre isso podia significar o fim da carreira militar. Mas o mais inquietante é que anos depois ela disse ter começado a sentir a presença daquela coisa nas casas onde morou. Objetos se movendo sozinhos, portas se abrindo à noite. E sonhos, sempre o mesmo, em que uma sombra se erguia atrás dela, com asas feitas de fumaça. Muitos tentam explicar o que esses soldados viram. Dizem que era estresse, fadiga, falta de sono. Talvez. Mas e quando mais de um vê a mesma coisa? O que dizer de lugares onde o medo e a morte se entrelaçam há décadas? O próprio Shakespeare escreveu séculos atrás: há mais coisas entre o céu e a terra, Horácio, do que sonha a tua filosofia. O mistério da morte sempre foi uma fronteira que o homem tenta compreender. Mas se o véu que separa os mundos realmente se rompe, talvez algumas almas não saibam voltar. Graça e paz a todos vocês. Que Deus esteja com cada um, não importa o que estejam enfrentando. Nos vemos em breve em mais um conto assustador.